Ei, pessoal, muito boa tarde. Que bom estar com vocês de novo. Vamos bater um papo agora sobre tendências de RH. O ano está acabando. Eu sei que está todo mundo aí super apertado com orçamento, com planejamento para o ano que vem, e é assim mesmo. Mas é bom a gente dar uma parada, né, nessa fase que é tão importante para a gente pensar algumas tendências e tomara que algumas coisas, né, que forem faladas aqui, que isso sirva até para inspirá-los ou para ajudá-los com relação ao planejamento do ano que vem. Toda a nossa conversa aqui, ela vai ser muito baseada no que a gente tem visto em termos de tendências de RH, e aí as tendências que a gente acompanha muito de perto, não só as tendências aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. A gente entende que é importante, a gente sabe que existe uma correlação entre o comportamento do mercado lá fora com aqui no Brasil. Então eu vou procurar trazer algumas coisas que são tendências lá fora, mas que fazem mais sentido para a gente aqui dentro, ok? E nós vamos passar, nós levantamos muitas tendências, inclusive no final nós vamos deixar um e-book para você sobre tendências de RH, para você se aprofundar, mas é que eu selecionei algumas que eu acho que são mais imediatas, são tendências que fazem mais sentido e de repente você pode começar a pensar ou até mesmo executar isso no ano que vem, tá bom? Então vamos lá? Primeira grande tendência, isso é muito forte, em relação à marca empregadora. Essa não é uma novidade, nós temos acompanhado que um movimento onde já tem uns anos que não só nós escolhemos os candidatos, mas cada vez mais esses candidatos nos escolhem. Então, acho que não é novidade para ninguém essa questão da mudança do perfil das relações de contratação, e talvez não seja uma novidade a gente pensar que a marca empregadora ela vai nos ajudar diretamente na questão do recrutamento e na atração dos melhores candidatos. Agora, o que muda? O que muda é que a gente tem um viés de aquecimento da economia já para o ano que vem. Significa que a busca pelos melhores talentos, essa busca vai ficar mais acirrada. E que esse tópico, marca empregadora, ele vai se tornar cada vez mais crucial na disputa pelos melhores talentos. E quando a gente fala de marca empregadora, a gente tem que pensar também um pouquinho numa mudança de atuação do próprio RH, porque cada vez mais você vai precisar de um RH, de uma gestão de pessoas trabalhando junto com o marketing, trabalhando e pensando questões que não só dizem respeito a como a minha marca ela se comporta dentro da empresa, mas pensar também qual é a reação, qual é o comportamento dessa marca fora. Então, é um olhar não só para dentro, como gestores de pessoas, a gente já tem esse trabalho, né, de olhar para dentro, principalmente com as ações de endomarketing, mas quando a gente fala de marca empregadora, a gente precisa também pensar no contexto de dentro para fora. E aí a gente precisa pensar como que acontece esse dia a dia. Quando a gente fala em marca empregadora, a gente tem que começar a pensar em ações que vão atrair o desejo dos melhores talentos. E aí a gente começa a ter algumas atividades no RH que antes a gente não fazia, como mapear o comportamento, o gosto, mapear as preferências do público que a gente precisa, que a gente quer empregar. Né? A gente não pode simplesmente observar algumas coisas, a empresa tal faz isso, que legal, vou implantar, não. O sucesso da marca empregadora, ela está intimamente ligada ao conhecimento profundo do meu cliente, né? E aí o meu cliente, que ainda, nesse momento, ele é um candidato. Qual é a faixa etária que eu quero atrair, quais são os valores para essas pessoas, o que elas realmente precisam, o que elas são atraídas, e aí cada vez mais um olhar para fora de pesquisa para realmente entender o que é valor para esse grupo. E uma coisa principal que a gente tem que colocar na marca, quando a gente fala de marca empregadora, é tomar cuidado com isso o marketing já tem vivido isso, mas cada vez mais a gente só pode mostrar aquilo que a gente realmente vive. E é uma tentação muito grande, porque em muitos momentos, em alguns mercados, os talentos estão escassos, e aí você tem uma tentação de fazer uma propaganda, fazer todo um marketing para atrair as pessoas, mas o fato é, se isso não tem sustentação com a verdade, se isso não tem sustentação com a sua realidade,
a marca empregadora, então, ela fica comprometida. Cada vez mais você tem sites como Love Mondays, você tem canais, você tem as redes sociais, que cada vez mais elas vão repercutir aquilo que você realmente é e não aquilo que você está tentando de forma artificial ser. Então, esse conceito da marca empregadora é muito importante. Por outro lado, é um desafio também nas relações do RH mais tradicional, porque até uns anos atrás, os recrutadores trabalhavam num contexto onde eles predominantemente escolhiam. E é difícil para algumas pessoas entender que você passa de uma relação onde você escolhe para uma relação onde você é escolhido. Então, você que é um recrutador, você também passa a ser um candidato. Quando um talento, ele está procurando, ele chega até você, ele não está olhando para você mais como uma relação de alguém que vai ser escolhido, de alguém se candidatando. Mas você é um candidato para ele também. Ele está olhando entre a sua marca e outras marcas que ele pode trabalhar. Então, é fundamental que você tenha também a sua preparação, que assim como um candidato se prepara para conversar com você, você também tem que se preparar. E aí, o dia a dia, a forma de se fazer o recrutamento e seleção se torna muito delicado, porque alguns hábitos, como não dar retorno, isso durante o processo isso se torna uma questão crítica, a questão de como trabalhar com esse candidato, como tratar esse candidato ao longo do processo, ele é fundamental. Enfim, você tem uma série de cuidados que você precisa realmente se adaptar e começar realmente a ter esse viés, esse olhar de que você não só, você como recrutador, agora você também é um candidato. E a sua empresa também é candidata. E você tem que pensar que essas relações, elas são assim, a partir de agora. Com o aquecimento do mercado, isso tende a se tornar mais crítico e você precisa estar pronto para isso, né? E aí, e como você pode fazer isso de forma prática? Desde o site onde o seu candidato coloca o seu currículo, até realmente na sua política que você tem das redes sociais, como você se relaciona e pensar nas redes sociais, a sua empresa também como um fator de atração de talentos no sentido de vender a sua marca. Uma outra questão também que a gente vê é a questão do trabalho em ambientes diversos e também a arquitetura corporativa. O que isso quer dizer? Isso é uma tendência, gente, que eu até pensei se a gente conversaria sobre ela, não, porque ela está muito mais forte lá fora. Fora do Brasil, a gente tem um movimento muito mais forte em relação à flexibilização dos locais de trabalho. Não se trata só do trabalho remoto, mas realmente de ter uma configuração onde as pessoas estão trabalhando em qualquer lugar do mundo e elas estão se relacionando com equipes que normalmente elas podem ser globais e você tem pessoas cada vez mais, ainda que você tenha um negócio local, você tem a realidade do home office, você tem a realidade de trabalhar em coworkings e algumas cidades, né, que são mais problemáticas em relação ao trânsito, você tem até bases locais onde as empresas abrem mão de uma grande empresa, onde está, né, milhares de funcionários reunidos para pontos fragmentados, onde você pode realmente reduzir esse estresse em relação ao deslocamento, em relação à mobilidade urbana. Aqui no Brasil, por que isso ainda é um pouco mais tímido? Por causa da nossa legislação, que ainda ela não dá uma segurança completa, uma segurança plena em relação ao teletrabalho, as diferentes formas e principalmente quando a gente fala de flexibilidade, é sempre um ponto muito delicado no Brasil. Contudo, a gente tem uma geração que tem entrado para o mercado cada vez mais ansiosa por esse tipo de comportamento. Então, trabalhar em ambientes diferentes, realmente pensar em formas não tradicionais do trabalho, faz sentido, óbvio que não é para qualquer indústria, não é para qualquer negócio, para qualquer mercado, mas de qualquer forma você tem realmente algumas referências e você tem toda uma geração que quer pensar de uma forma diferente o seu deslocamento para o trabalho ou a sua relação com o ambiente físico, né? Então, realmente, cada vez mais a questão do online, do offline, ele vai se misturar. E de forma prática, o que nós podemos fazer? Nós podemos pensar
De novo, tudo passa por conhecer muito bem nosso público. Se de repente faz sentido para você ter alguns momentos de home office, ou se faz sentido pensar em novas configurações de permanência no local de trabalho. E aí, quando eu falo de arquitetura corporativa, mas às vezes a gente fala assim, Mônica, não, eu trabalho numa indústria onde eu tenho ali um galpão, realmente as pessoas precisam, né? Eu não tenho essa possibilidade de um home office, ou pensar em ambientes descentralizados de trabalho. Ok, mas você, dentro da sua própria empresa, você pode criar micro ambientes de trabalho onde essas pessoas possam circular. Uma coisa, e aí você entra por algumas questões que são bem profundas, e eu tenho observado essas tendências também. Cada vez mais a gente fala em ter um ambiente de trabalho onde as pessoas circulam. E aí, é claro, isso vai desde o fato de hoje a gente ter muito mais notebook do que desktop. Tem várias razões que nos favorecem, mas pensar que cada vez mais você consegue fazer com que as relações sejam fluidas na empresa. Então, vou dar um exemplo que acontece aqui com a gente na Solids. Cada vez mais a gente tem criado algumas posições de trabalho onde as pessoas não têm lugar fixo. Elas ficam um tempo numa mesa, depois elas ficam em outra, exatamente porque algumas áreas, gente de gestão é um exemplo, gente de gestão não tem uma sala aqui, não tem uma mesa. O que tem são pessoas que ficam sentadas. Então, por exemplo, hoje acho que meu gente de gestão, acho que está perto do comercial. Então, ele fica ali um tempo com o comercial, ele ouve, ele entende, ele absorve aquele conhecimento e ele começa a aprender sobre aquele mundo. Aí, daqui uns meses, ele vai para marketing, vai para o CS, e assim ele vai passeando. É uma estrutura diferente de trabalho, é uma forma diferente de pensar a própria arquitetura do trabalho. Óbvio, não vai fazer sentido para todo mundo, mas talvez o desafio que eu posso lançar para vocês é, dentro da sua realidade, qual é a flexibilidade da mobilidade que você consegue ofertar para o seu público. Tem casos de grandes empresas que são mais tradicionais e que querem trazer a questão de inovação, que têm construído centros de inovação, ou seja, elas constroem fora, algumas constroem dentro da empresa, outras constroem fora, e aí as equipes passam um tempo nesse ambiente. Aí é um ambiente fisicamente focado em inovação, na construção do conhecimento coletivo. Você cria ambientes específicos para que equipes comecem a trabalhar, seja com os squads, ou seja, a equipe de forma mais tradicional, onde ela consegue trabalhar num ambiente físico completamente diferente que quebra um pouco com a rotina e, principalmente, é uma arquitetura que tem uma proposta. Então, se você quer fazer com que sua equipe de engenheiros, por exemplo, pense em inovação, seria legal pensar num espaço físico completamente diferente da arquitetura tradicional, para que esse grupo, uma vez no mês, ou sei lá como, ele possa ter contato e que aquela arquitetura traga também uma mensagem e uma forma de trabalho. E assim você tem N possibilidades. A mensagem esse grupo que está entrando no mercado de trabalho, ele pede uma mobilidade maior, ele pede relações mais fluidas, e aí você consegue, você pode criar mecanismos criativos para exatamente entregar para esse público, pensando até no ambiente físico mesmo, suprir essa necessidade de alguma forma, né? Ainda que a gente ainda tenha algumas resistências do ponto de vista da lei do trabalho. Essa questão das soft skills, isso também não é novidade, mas o que me fez trazer e pontuar isso foi exatamente a intensidade desse ponto, desse item. Você tem agora eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, me ajuda aí, Ana, mas eu vou pegar, tá no e-book que eu vou mandar para vocês, mas tem uma pesquisa que mostra que soft skills, ela tá na pauta, na agenda de praticamente 90% dos RHs, ou seja, o que me faz trazer soft skills como uma tendência muito forte é o aumento da sensibilização em relação a esse tema. De um ano para o outro, aliás, desde 2016, a gente tem percebido um aumento muito grande em relação a
a essa pauta. Aí eu vou pedir, Ana, coloca a pesquisa, a Ana vai colocar também, vai citar a pesquisa direitinho, que tá me fugindo a memória, mas aí fica documentado para vocês. Ou seja, cada vez mais a gente tem, a gestão de pessoas, ela tem tido um viés comportamental muito grande e a gente tem pensado não só nas questões técnicas, né, nas competências técnicas, mas também nas competências comportamentais. Porque, como a gente já fala muito, eu nem vou prolongar isso, porque você que já nos conhece sabe que essa é a nossa especialidade. As pessoas realmente, elas não vão entregar toda a sua competência técnica se o comportamental não estiver adequado. Então, pensar nesse colaborador de forma um pouco mais integral e não considerar só o que ele estudou, mas considerar quem ele é, quais são as suas forças, onde que essa pessoa pode contribuir mais, tem feito muita diferença nas empresas e principalmente muita diferença nos resultados. Existem formas e formas de você aumentar a produtividade da sua equipe. A mais eficiente, a que eu acredito, e que é a relação mais ganha-ganha que existe, é exatamente você conhecer as habilidades do seu time e desenvolver uma estratégia onde essas habilidades serão bem empregadas. Isso é fundamental. E isso todo gestor de pessoas, todo gestor que quer ter sucesso com pessoas, ele tem que ter o domínio, ele tem que ter esse conhecimento. Quais são as habilidades, as soft skills que meu time tem e de que forma eu posso realmente desenvolver todo esse potencial, né? Realmente você ter o mapeamento da riqueza que você tem nas suas mãos, né? Como gestor, nós precisamos conhecer quais são as forças de cada um. E aí, mudar um pouquinho o nosso viés, porque historicamente a gente tem um viés muito forte de olhar o comportamental via gap. Mas aí sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de convidá-los a fazer uma inversão um pouco diferente. Comece a olhar o comportamental, soft skills do seu time, não pelo gap, não por aquilo que ele não tem, mas por aquilo que ele tem. A gente culturalmente, a gente tende a olhar o que meu colaborador não tem e aí eu corro para dar treinamento, para capacitá-lo. Isso é uma atitude correta, a gente tem que fazer, mas se eu começo a focar naquilo que ele tem de forte, consigo fazer um deslocamento das atividades, um deslocamento do trabalho, naquilo que ele já é bom, eu economizo tempo e dinheiro. E eu aproveito muito mais. E isso é uma trajetória muito mais prazerosa. Um colaborador, ele vai se sentir mais motivado, mais engajado, quando ele é gerido pelas suas forças e não quando ele é gerido pelos seus gaps. Isso muda completamente a relação com a produtividade e muda completamente a relação com a gestão da própria equipe, ok? Eu tenho, mais na frente nós vamos falar um pouquinho mais de soft skills, mas dentro de um contexto específico. Vamos falar um pouquinho agora de treinamento. E aí a gente tem, e aí de novo, isso permeia um pouco a questão das soft skills, porque no mercado de educação, quando a gente conversa com instituições de ensino e quando a gente pesquisa as melhores práticas de educação, e aí a gente acompanha muito de perto o que tem sido feito na Finlândia, no Canadá, ou seja, nos países que são referência em educação, a gente percebe uma tendência muito forte que é a do ensino adaptativo. Isso não é novidade, esses países referências, eles têm falado disso há mais de 10 anos. Só que o que eu percebi, então por que você está colocando isso como uma tendência para 2019? Eu acompanho não só o mercado de RH, mas eu acompanho também o mercado de educação. E essa é uma tendência que eu já percebi há um tempo, que é uma demanda, né, das escolas e tudo, questão do ensino adaptativo. Cada vez mais você tem que pensar no aluno, não naquele bloco, numa sala de aula com 30 alunos, é pegar cada vez mais o ensino individualizado, é o olhar como cada um aprende, é pensar como que cada um, enquanto indivíduo, vai absorver o conhecimento. Ora, o que eu tenho percebido? Que essa tendência e esse viés da educação, ele
ele começa a entrar nas empresas, e faz total sentido, porque seja um adulto, seja um adolescente, uma criança, nós somos seres humanos que absorvemos o conhecimento de forma diferente. Então, o que eu percebo agora é que esse viés que já é muito forte na educação, ele está entrando no mundo corporativo também. Essa questão de você pensar o treinamento de forma individualizada e cada vez menos aqueles, né, treinamentos em bloco, onde você coloca 100, 200 pessoas para aprender a mesma coisa, e cada vez mais você tem uma inteligência de pensar e dar treinamento só para quem precisa. Antigamente você não tinha recursos, seria muito mais caro fazer isso, mas hoje quando você faz um mapeamento, dá um exemplo, quando a gente mapeia aqui, dá um exemplo bem prático assim, eu mapeio a minha equipe, faço mapeamento comportamental e observo que a minha equipe ali, eu tenho 10% de pessoas que precisariam ter uma extroversão um pouco maior, um falar em público um pouco maior. Eu não tenho que fazer um investimento em como falar em público para o grupo todo. A partir do mapeamento, eu consigo investir e gastar orçamento só com aquele grupo específico. E essa é uma tendência cada vez maior, de você mapear as necessidades e entregar para cada colaborador de forma individualizada. A tendência o relacionamento baseado nas especificidades de cada indivíduo, isso é uma coisa que vai crescer muito nos últimos anos nas empresas. Hoje a gente pensa nisso como treinamento, mas a tendência é que isso vá se expandir para outras áreas também. A gente cada vez mais vai pensar no ser humano não como um número de crachá, mas você vai ter informações como que cada pessoa funciona melhor, qual a melhor forma de motivar, de treinar. Isso já isso já fica claro quando a gente está falando de educação. Outra questão também que não é novidade, né? E quando você faz fora do Brasil já é uma coisa até antiga, mas aqui tem aumentado, é a questão de você pensar o treinamento com gamification. E aí, quando a gente fala gamification, eu não quero que você pense que isso, nós estamos falando de videogame. Não, nós estamos falando, seja na estrutura de games, ou seja em qualquer outra estrutura de motivar, você mostrar que o seu colaborador está nessa etapa, você quer que ele venha nessa, e em cada passo você construir estratégias para motivá-lo para ir para o nível seguinte. Então, essa questão da recompensa e do incentivo para alcançar o nível seguinte é uma coisa muito forte em treinamento. Cada vez mais os treinamentos, isso conversa muito com a questão do ensino adaptativo. É pensar que as pessoas também são motivadas de forma diferente, e que elas vão ter motivos diferentes para chegar ao próximo nível, e isso passa muito também pela questão de olhar o colaborador de forma individual. E treinamento como benefício. Isso é uma tendência porque quando você... Agora, é importante dizer que isso vai variar muito do seu público, do seu mercado e da idade das pessoas que você está empregando. Se você tem ali pessoas que a média de idade das pessoas que você emprega está ali entre 20 e 35 anos, o treinamento como benefício, aí eu não estou falando daquele treinamento, vamos até substituir essa palavra, não vamos pensar em treinamento, mas vamos pensar em desenvolvimento, ok? Talvez desenvolvimento seja a melhor expressão. Quando você pensa no desenvolvimento, para essa faixa etária, isso é valor. Diferente de você ter um público ali, onde você contrata pessoas entre 35 e 45 anos, aí essas pessoas, elas já têm necessidades financeiras, é uma outra realidade onde, claro, ela gosta de aprender, ela gosta de se desenvolver, mas ela tem outras prioridades, ela precisa de outras coisas. Então, isso é uma questão relativa, mas cada vez mais vender o conhecimento como benefício é uma questão legal, principalmente nas novas gerações que realmente vem o aprendizado. Existe uma demanda dessa nova geração que ela quer trabalhar onde ela pode aprender. Ela quer trabalhar onde ela cresce. E aí o crescimento não tem só a ver com promoções, tem a ver com crescimento de conhecimento também. É uma geração que quer aprender, que quer conhecer, que quer absorver novas informações. E aí você pensar que a sua empresa pode ser um lugar onde você alimenta essa necessidade que ele tem. Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção nos próximos anos já foi em 2018 e isso permanece em 2019.
a área onde você vai ter a maior força de automação e de mudança da forma de fazer gestão de pessoas. A gente está no momento onde toda a gestão de pessoas está sendo revista, mas o recrutamento e seleção é a ponta mais evidente que você tem. Então, a questão da automação é muito forte. Não, de novo, esse é um padrão que bate muito. Isso tem acontecido fora do Brasil, mas aqui no Brasil... E aí, quando a gente fala de automação no recrutamento e seleção, as tendências, elas são muito iguais. Não é uma coisa que está chegando lá fora do país e que vai vir... Não, está igual no mundo todo. O mundo todo está passando por uma fase de muita automação nos processos seletivos. E isso, por quê? Por causa da tempestade, do que a gente chama de tempestade perfeita da inteligência artificial. Que é você estar num momento onde você tem tecnologias que são cada vez mais acessíveis, fáceis de mexer, a um custo de aquisição mais baixo. Antigamente, as tecnologias que realmente traziam impacto, elas tinham um custo de aquisição muito alto. Então, eram as grandes empresas, eram pouquíssimas organizações que podiam realmente entregar uma gestão de pessoas automatizada. Agora, na nossa tempestade perfeita da indústria 4.0, e isso se estendeu para qualquer empresa de qualquer tamanho. Então, não faz mais sentido você ter um processo seletivo sem ser automatizado. E aí é uma dica, se você hoje não automatiza o seu processo seletivo, procure realmente, procure rever essas questões, porque é onde o mercado é onde está ficando mais claro que a gestão de pessoas ela está adotando um novo padrão. E aí, é claro, esse é um ponto também onde nós da Solids podemos te ajudar, você pode nos procurar, mas esse é um ponto crucial, onde vai ser a primeira área onde você vai ser questionado. Por quê? Porque hoje qualquer CEO, qualquer diretor, qualquer empreendedor, ele sabe que os processos podem ser mais rápidos, mais baratos e mais assertivos também. Então, é uma questão que, se você não automatizar o seu processo seletivo, uma hora ela vai chegar top-down. E aí, o que eu aconselho é que você realmente se antecipe e, se o seu processo seletivo não é automatizado, que você faça isso o mais rápido possível. E, de novo, pode conversar com a gente, que nesse ponto a gente tem não só o mapeamento comportamental, mas todo o processo seletivo automatizado. Isso aí a gente pode te ajudar do início ao final. E aí a questão das ferramentas, né, é importante a gente pensar que, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a gestão de pessoas, existia um padrão, as empresas usavam muito testes psicológicos, dinâmicas, tinha uma cartilha ali que você seguia, né, então tinha entrevista, dinâmico, os testes psicológicos, e é impressionante como tudo isso está sendo revisto. Né? Se eu falasse, né, há alguns anos atrás, olha, você vai colocar um robô para conversar com seus candidatos, isso é coisa de maluco. Quando se eu falasse assim, olha, a partir de agora você não vai ler currículo, um software vai ler currículo para você, para fazer uma triagem, né? E hoje tudo isso é possível. Então a questão é, será que realmente eu preciso continuar com aquele meu padrão do processo seletivo, com dinâmicas, testes psicológicos? Será que, ou se eu mexer um pouquinho na ordem das coisas, e aí eu quero te provocar a pensar, a fazer diferente, principalmente se você já faz isso há muito tempo. Procure fazer o processo seletivo de forma diferente e faça pequenos testes para que você consiga encontrar o melhor padrão. Aqui na Solids a gente fez uma experiência muito legal, porque no início, apesar da gente ter a questão comportamental muito forte, a gente seguia o padrão, a gente lia currículo, depois fazia o mapeamento comportamental, e aí então a gente tinha umas sessões de aplicar provas e tudo. E aí nós falamos, gente, vamos fazer uma coisa diferente? Bom, se a pessoa não tiver o comportamental certo, se ela não tiver o lugar certo, ela não vai me entregar o técnico que está lá no currículo. Então, para que eu vou ler primeiro o currículo e depois o comportamental? Aí nós invertemos a ordem do processo. Então, até hoje, a gente faz o seguinte. Primeiro é o perfil comportamental. Se a pessoa não tem o perfil adequado para a vaga, eu nem leio o currículo. Gente, uma coisa simples. A gente só inverteu um processo que era a segunda fase para a primeira fase. Mas isso caiu drasticamente
a questão do tempo, como o processo se tornou mais fácil, como caiu o número de currículos para serem lidos, caiu mais de 50%, e a gente começou a conseguir fechar as vagas de forma muito mais rápida e com índice de precisão muito melhor, né? Ou seja, realmente confiar. E agora, eu fiz um pequeno teste, e até hoje a gente testa muita coisa, então eu convido você a realmente fazer testes e repensar a sua forma de fazer o recrutamento e seleção, né? E aí pensar não só nas ferramentas, será que faz sentido ainda, né, fazer uma dinâmica? E aí, gente, eu não tô falando faz sentido como se não fizesse. Para alguns contextos ainda vai fazer muito sentido, tá? Eu tô aqui realmente provocando, mas como tudo depende do seu contexto, do seu ambiente e de onde você está inserido. Realmente faz sentido aplicar testes psicológicos? Para algumas empresas, e a gente vê muito isso aqui, não faz sentido, mas para outras faz total sentido. Então, a ideia é se provocar para rever os seus processos, manter o que realmente faz sentido, mas realmente ficar aberto para mudanças, para incluir novas etapas ou cortar outras, para que o seu processo fique realmente mais assertivo e mais rápido. O tempo de fechamento de vaga no Brasil hoje é de 39,6 dias. Eu acho que nos próximos anos isso vai cair, porque a tecnologia tem ajudado muito a tornar os processos mais rápidos, mais fáceis, mais assertivos. Aqui na Solids a gente tem case de gente que reduziu em até 80% o tempo do processo, com um índice de assertividade muito alto. Então eu acho que isso é uma tendência. Então comece a observar se o seu tempo de fechamento de vaga, ele não estiver caindo ao longo do tempo, você tem alguma coisa errada, porque hoje existe tecnologia, existe metodologia, existem várias coisas que te ajudam a cair. Então, aquele tempo que antes era aceitável vai deixar de ser aceitável. Então, mais uma vez, se antecipe a isso. E aí, questão de tecnologia. Aí uma fala mais técnica mesmo. E por que eu abordei essa tendência? Bom, a Solids fornece tecnologia? Sim, é lógico que eu tinha que falar disso. Mas, gente, independente, ainda que eu não fornecesse tecnologia, não teria como passar desapercebido como que hoje uma das principais skills de um profissional de RH é ele ser um bom comprador de tecnologia, é ele entender as possibilidades. E aí eu falo de tecnologia, eu falo que ele tem que ser um bom comprador de tecnologia, não só para ele comprar tecnologia para automatizar o seu RH, não é só isso, mas a gente está no mundo, como eu falei, da tempestade perfeita, onde você tem a tecnologia avançando cada vez mais a um custo de aquisição muito mais baixo. Significa que tudo que puder ser automatizado, será. Isso foi uma coisa muito forte. Como eu já conversei com vocês, eu participei da HR Tech, que foi o maior evento de tecnologia para gestão de pessoas no mundo, sabe? Então, você vai lá em Las Vegas que acontece, aí profissionais de RH do mundo todo se encontram e discutem, a gente escuta muita coisa. E engraçado que quase todas as palestras tinham essa abordagem, tudo que puder ser automatizado será. Então você, como gestor de pessoas, você tem que estar pronto para entender qual é a relação que um colaborador, às vezes lá do chão de fábrica da sua empresa, ele vai ter com a inteligência artificial que está ali complementando ou até mesmo substituindo o trabalho dele. Então a tecnologia não é só para você enquanto RH. Você precisa entender a tecnologia para você atender essa nova realidade das empresas. O marketing está passando por uma fase de automatização muito grande. A produção, financeiro, comercial, tudo está sendo automatizado. E todas essas automatizações, elas geram impacto no dia a dia das pessoas. Então, as habilidades requeridas para o time que você contrata, que você recruta, envolve muito mais tecnologia do que envolvia alguns anos atrás. Então, quando eu falo em tecnologia, não é pensando para você enquanto consumidor de tecnologia, mas para você que é um gestor de pessoas que vai ter que lidar com o marketing que está sendo automatizado, com o financeiro que vai ser automatizado, entende? Como você vai cuidar de um time que vai estar trabalhando cada vez mais com robôs?
Porque antes a noção de robô era aquelas máquinas, né, na indústria automobilística e tudo. Agora robô, ele está dentro do computador de todo mundo. E como que vão se dar essas relações entre a inteligência natural e a inteligência artificial? Então, nós, gestores de pessoas, nós temos que estar preparados para isso. E isso não é nada Black Mirror, não. É uma coisa realmente que já está acontecendo. Né? Você, como gestor de pessoas, quando você estiver numa empresa em expansão, você tem que pensar, olha, então a minha área tal vai crescer em 30%. Não necessariamente eu tenho que aumentar o quadro em 30%. O que pode ser automatizado? Então, você precisa pensar na sua estratégia também a implantação de inteligência artificial, porque isso vai te trazer um resultado melhor enquanto RH. É isso que a gente tem que pensar. A tecnologia, ela não é mais uma área onde isso não é só do TI. Não é só um CTO que tem que pensar nessas relações. Você, como RH e como gestor de pessoas, você também tem que estar envolvido nesse processo decisório de novas tecnologias. E aí a gente tem... Aí eu queria... Um pouquinho eu já falei que a questão da inteligência artificial é uma... Até no HR Tech, o que a gente viu era o que mais, assim... Não destacou, não. Gritou, assim. Foi a coisa mais... O que mais foi falado foi realmente em como a inteligência artificial ela vai entrar no RH, mas também, como eu falei, não só no RH, ela está entrando em tudo. E quais são as melhores inteligências artificiais para você implantar? Então, no ano de 2019 ainda, e aí é uma novidade até para a gente como fornecedor de tecnologia, porque a inteligência artificial é uma demanda que chegou muito rápido. Então, aquilo que eu achava que eu ia precisar entregar para vocês daqui 4, 5 anos, não, ano que vem eu já vou ter que entregar. Porque o que a gente tem reparado é que os movimentos têm sido muito mais rápidos. Então, a inteligência artificial, ela tem que ser pensada. Então, comece a pensar em inteligência artificial nos processos de treinamento, nos processos de recrutamento e seleção, né, nos processos de desenvolvimento de pessoas, no processo realmente da gestão. Então, comece a se familiarizar, né? Ainda em 2019 você vai ter uma oferta reduzida, mas você já vai encontrar algumas ofertas de inteligência artificial, mas se prepare para, pelo menos em 2020, você já está adquirindo algum tipo de tecnologia, porque isso é uma tendência que tem vindo muito rápido mesmo, e é uma coisa que até nos pegou de surpresa enquanto fornecedores de tecnologia, né? Nós não... A velocidade como essa tendência tem chegado, tem mudado, alterado até a nossa própria configuração. Aquilo que a gente achou que ia ofertar daqui 4 anos, nós vamos entregar no que vem já. Né? Então, em breve, fique tranquilo que nós falaremos muito sobre inteligência artificial no que vem, e a Solids vai aumentar muito a entrega de inteligência artificial para os gestores de pessoas. Então, fique tranquilo, você vai ter contato com essas novidades e nós vamos ajudar naquilo que for possível. A outra questão aí é a questão do People Analytics também. É você entregar, não é uma novidade também, mas o que salta aos olhos, de novo, é a relação, a frequência como isso foi apontado como tendência. Você tem um salto ali de 15% de pessoas que diziam que fariam algum trabalho de análise de dados para o RH para 65% de um ano para o outro. Então, o número de pessoas, de profissionais de RH que foram entrevistados e que falaram, olha, eu pretendo fazer algum uso de dados para tomada de decisão em RH. Eles saltam da casa dos 15%, 20% para uma casa de 60%, 70% de um ano para o outro. Isso é completamente assustador por um lado e fascinante para o outro. Mas o que isso quer dizer para a gente no dia a dia? Que People Analytics vai ser uma tendência, vai ser uma coisa cada vez mais natural no nosso dia a dia. O que a gente sabe é que hoje os profissionais de RH, eles sabem que precisam disso, mas ainda estamos perdidos em relação a como fazer isso. Então, e aí de novo eu tenho uma dica, se você quer entender um pouco mais o que é isso, nós temos um curso gratuito na Universidade Solids, a Ana vai deixar também o link para você se inscrever gratuitamente, porque isso é um tema complexo que a gente não vai conseguir falar em 2 minutos, mas você tem ali uma formação.
E cada vez mais pensar que People Analytics não é mais aquela coisa complicada, que você tinha que ter um time de estatísticos ou que você tinha que fazer uma mineração pesada de dados para conseguir. Não. Existe uma tendência de democratização, então fique atento, porque você pode fazer uso de dados. E People Analytics nada mais é do que você pegar os dados que você tem em relação à gestão de pessoas e criar inteligência a partir disso para tomada de decisão. Então, você pode usar People Analytics no seu processo seletivo, no seu processo decisório, no dia a dia, na sua gestão. E, mais uma vez, esse também é um ponto que a gente vai te ajudar com muita força. Já temos condição já estamos entregando People Analytics para os nossos clientes e vamos entregar de forma muito mais intensa a partir do ano que vem. Então, é uma tendência onde você precisa realmente estar atento e ter um mínimo de conhecimento. Mônica, preciso de ter um estatístico na minha equipe? Não. Como eu falei, não tem estatístico para todo mundo. Não tem estatísticos no Brasil suficiente para você atender essa demanda. É exatamente por isso que a melhor forma de você usar People Analytics é realmente usando uma tecnologia onde o próprio algoritmo ele vai levantando os dados e fazendo correlação para você, tá bom? Esses são os principais pontos, né? Eu acho que essas são as principais inquietações, reflexões que eu queria trazer para vocês. E agora eu queria responder algumas perguntas, né, Ana? Tem pergunta aí? Tem pergunta demais. Então vamos. A primeira pergunta vem da Daniela e do Alexandre. Como podemos mensurar as soft skills do candidato? Fazendo mapeamento comportamental. Essa parte é fácil. Essa parte a gente entrega. Depois a gente pode até deixar aí, Ana, quem quiser mais informações sobre mapeamento comportamental. Mas o ponto que é muito legal é entender que o comportamento humano ele pode ser mapeado e a partir desse diagnóstico, a partir das informações, né, que você faz no mapeamento comportamental, você tem várias ações que vão desencadear a partir dessa informação e é uma informação completamente objetiva, né? O grande erro das pessoas ao trabalhar as soft skills é você pensar que isso está no campo da subjetividade, eu não consigo controlar, eu não consigo mensurar. Não. Aqui a gente faz isso de forma muito objetiva. Então, por exemplo, nós mapeamos, né, com o Profiler, que é a nossa ferramenta de mapeamento comportamental, as pessoas. Nós desenhamos, isso a gente usa no processo seletivo, óbvio, é o nosso primeiro critério, antes mesmo de leitura de currículo. Se a pessoa não... A gente cruza, né, o perfil da vaga com o candidato, se a pessoa não tem o mínimo de compatibilidade, a gente não chama para uma entrevista, nem lê o currículo dela, mas também a gente, ao longo da vida da pessoa aqui, a partir do mapeamento comportamental, a gente cria uma estratégia de plano de desenvolvimento da pessoa. Então, e aí a gente acompanha, início e fim, a cada 6 meses a gente reaplica e é de forma bem objetiva, né? Então, a pessoa vai movimentando, porque o ser humano, ele tem maleabilidade, ele pode se desenvolver, e aí a gente mensura isso de forma bem objetiva. Aí eu vou repetir uma pergunta. Tá, gente, a Ana falou para eu repetir a pergunta, eu esqueci. A Beatriz pergunta, como conseguir os testes comportamentais? Como a Beatriz, né? Beatriz perguntou como conseguir os testes comportamentais. Eu não sei exatamente o teor. Se você quiser conhecer, né, a nossa ferramenta de mapeamento comportamental, é só mandar uma mensagem aqui ou nos acionar que você pode ter conhecimento. Agora, se isso tem alguma correlação, assim, uma forma maior, mais ampla, o que eu aconselho vocês a fazerem? Durante muito tempo, nós mapeamos o comportamento das pessoas, nós mapeamos, fizemos... Tudo que era relacionado a soft skills eram mapeados através de instrumentos psicológicos. Como eu disse, o instrumento psicológico ele ainda tem seu lugar para algumas funções específicas, mas de forma geral ele não é escalável e ele tem um ponto de observação que eu quero dividir com vocês. Ele só é de uso privativo do psicólogo. E cada vez mais a gente tem trabalhado com equipes multidisciplinares. Então, um ponto de atenção é
quando a gente fala de soft skills, procurar usar um instrumento, uma ferramenta que pessoas de diferentes formações consigam ter acesso a essa informação. Isso é fundamental. A Nívia pergunta: quais estratégias posso utilizar para automatizar o recrutamento e seleção? A Nívia pergunta quais estratégias eu posso usar para automatizar o recrutamento e seleção. A primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, Nívia, é levantar os seus índices de performance. Como eu estou performando? Quanto tempo eu estou demorando para preencher cada vaga? Quais são as etapas do processo? E aí é legal a gente pensar em People Analytics, né? People Analytics é uma coisa que popularizou muito depois que o Google começou a implantar, e eu já tive contato com pessoas que trabalharam com isso lá no Google, e é realmente fantástico, mas eles começaram a mapear e a ter um olhar sobre a performance, sobre a relevância de cada etapa do processo seletivo. E eles descobriram, eles tinham lá, agora não vou lembrar de cabeça, tantas etapas, e descobriram que a partir da quarta etapa, o índice de mudança no resultado era praticamente inexistente. Então, o que eles fizeram? Cortaram as etapas que já não traziam, que já não tinha uma variância significativa para o resultado do processo. Então, automatize de forma inteligente. Não basta só você falar, olha, antes eu usava Excel, antes eu fazia na mão e agora está tudo automatizado. Prepare-se não só para automatizar, mas para fazer uma automatização com uma inteligência de dados embutida. E é por isso que a Solids, ela optou não só por entregar um módulo de recrutamento e seleção, ou um módulo. É por isso que nós temos a tese de todos os dados num lugar só, exatamente para que você coloque dados e esses dados te entreguem alguma inteligência. Então, por exemplo, hoje dentro da base do software da Solids, o recrutamento e seleção, ele usa dados não só do recrutamento e seleção, mas da avaliação de desempenho também. E ele começa a fazer correlação entre avaliação de desempenho e o recrutamento e seleção. Então, a dica que eu te dou para essa automação é que ela seja inteligente e que você tenha um olhar. Daqui 3, 4 anos, todo gestor de pessoas deverá ser o gestor de dados. Não faça nenhuma automação onde você não consegue gerar uma inteligência de dados e uma inteligência de dados integrada, onde você consiga realmente conversar o seu treinamento, o seu time de performance, todo mundo consiga colocar dados num ambiente só e que a gente consiga fazer a inteligência disso tudo. A Brenda pergunta: quais softwares e ferramentas de automatização para recrutamento e seleção você indica? A Brenda, né? Quais ferramentas de recrutamento e seleção? Eu recomendo a nossa que a gente desenvolveu agora. Para quem não sabe, a Solids, ela nasceu entregando mapeamento comportamental. Então, até um tempo atrás, nós fazíamos só a parte comportamental do processo. E aí a gente entendeu exatamente que a parte comportamental, ela tem um lugar muito maior, né? Então, e as pessoas ao mesmo tempo, exatamente para que a gente pudesse entregar People Analytics, para que a gente pudesse realmente entregar inteligência de gestão, a gente agora entrega toda a jornada do RH de forma completa. Então, nós temos ferramenta para recrutamento e seleção completamente automatizado e conversando com a questão comportamental. E nós temos a ferramenta que ela não vai só fazer recrutamento e seleção, mas ela faz recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, ela controla o treinamento. Da fase enquanto a pessoa é candidata até sua entrevista de desligamento, faz o PDI também. Então, a gente tem essa jornada completa. E por que nós optamos por isso? Porque os dados vão conversar o tempo todo. O seu PDI vai conversar com a avaliação de desempenho, que vai conversar com o recrutamento e seleção. Então, a gente vai entregar tudo cada vez mais integrado e com uma inteligência de dados muito eficiente. Então, indico, esse é fácil, a Solids. A Érica e a Carol perguntam como mapear a parte comportamental antes mesmo da triagem de currículo. É muito simples. Deixa eu repetir a pergunta, né? Quais os nomes? Carol e Érica. A Carol e a Érica, elas perguntaram como colocar a parte comportamental antes dos currículos. Eu sei que isso é meio... Toda vez que eu falo isso, o pessoal interessa, porque ainda é um pouco diferente pra gente, né? É muito simples. Antes você comunica com o seu... Quando um candidato ele chega até você,
a primeira coisa, antes de você ler o currículo, você já envia de forma online um passaporte para ele e você consegue fazer com que ele preencha toda a pesquisa comportamental antes mesmo de você ler o currículo. Por exemplo, na nossa ferramenta mesmo, tem lá o Jobs da Solids, onde a pessoa, no momento que ela inclui o currículo dela e preenche o currículo, ela também já faz a parte comportamental. Então, você tem acesso a essa informação e aí é só você escolher a ordem e priorizar. E aí você pode brincar, né? Você pode fazer... porque a gente sabe também que algumas vagas, elas são mais sensíveis. Aí você realmente tem que ter um cuidado maior com o currículo, né, gente? Vou falar pela milésima vez. Tudo depende do contexto onde a gente está inserido. E quando a gente fala de recrutamento, tem a ver com a vaga também. Mas para vagas onde você tem uma escala maior, uma oferta maior, quanto maior a sua oferta, mais vai fazer sentido você colocar a parte comportamental primeiro, porque é um crivo muito confiável e é uma forma de você reduzir o tempo. Então, por exemplo, lá na plataforma da Solid, você coloca lá, o candidato coloca já preenche o comportamental, já coloca o currículo, e aí você pode fazer um filtro primeiro pelo comportamento e depois você lê o currículo, se você desejar. Você pode ali criar os seus critérios. Tem mais alguma pergunta? Temos. O que você acha da seleção às cegas? Ajuda a promover a diversidade? Ah, legal. O que eu acho da seleção às cegas, que se ajuda a promover a diversidade? Acho que sim. E acho que até... Caiu. Não tá aí, não. Eu não sei se nós tivemos um probleminha, pessoal. Eu vou continuar falando e a gente segue. Aí. Acho que nós tivemos um pequeno probleminha. Deixa eu só responder a pergunta, né? O que eu acho do currículo às cegas e se isso ajuda a promover a diversidade? Eu acho que é muito interessante. É uma forma muito legal. Inclusive, como a gente falou da parte comportamental, o interessante é que quando você coloca o comportamento da pessoa em primeiro lugar, não interessa se ela é homem, mulher, não interessa de onde ela veio, o que interessa é o perfil, né? Então, é uma das formas de você fazer o currículo cego, inclusive é você colocando a parte comportamental primeiro. Mas ainda que você não use o comportamental, eu acho que ajuda, sim, a diversidade. Acho que vai depender muito da maturidade de cada RH. Eu acho que tem RH que está muito mais sensível a isso. Para outros RHs ainda é uma quebra de paradigma que eu acho completamente necessária e completamente compulsória para os dias atuais. Mas é uma forma muito inteligente. A automação, ela pode ajudar muito com relação a isso. Cada vez mais você ter mais informações onde os critérios que você sabe que às vezes influenciam e que não deveriam influenciar, eles podem se tornar menos relevantes. Como deu uma travada, o pessoal está pedindo para falar novamente como analisar a parte comportamental antes de analisar o currículo. Ah, tá. Então vamos repetir como analisar a parte comportamental antes do currículo. Legal. Por exemplo, aqui na Solids, no nosso Jobs, e aí os clientes da Solids podem fazer isso também, o candidato, ele preenche, assim que ele imputa o currículo, ele também já preenche a parte comportamental. Então, nós temos a informação comportamental com 100% em 100% dos candidatos. Então, você, como recrutador, você pode brincar lá e fazer uma inversão. Você pode colocar você pode ver qual é o perfil deles e só depois de conhecer do perfil que você vai fazer a leitura dos currículos, tá? Mas tudo passa por você ter 100% das pessoas mapeadas desde o início do processo. No Jobs da Solid já é assim que funciona. Bom, mais alguma pergunta? Se a gente possui uma área que fica responsável pelos testes na área, ou se cada área fica com a responsabilidade de analisar os dados do recrutamento. Tipo, analisar o que faz o teste de perfil comportamental ser melhor ou não. Não, repete, reformula a pergunta. Vocês possuem uma área que fica responsável por esses testes nas áreas, ou cada área fica com a responsabilidade de analisar os dados de recrutamento? Tá, deixa eu ver se eu entendi. É porque algumas empresas têm um conceito onde a informação dos testes, elas ficam centralizadas no RH
no pessoal de recrutamento, né? E aí talvez essa pergunta possa ter a ver com aquilo que nós já conversamos, que é a questão dos testes. Se você usa testes psicológicos no seu processo seletivo, realmente isso é uso privativo do psicólogo. Você não pode divulgar e você não deve, né, fazer nada que infrinja as leis, né, estabelecidas pelo conselho, inclusive. Então, se você usa um instrumento psicológico, isso tem que ficar centralizado num grupo ali de psicólogos restrito ao recrutamento. Agora, se você usa testes não psicológicos, você tem uma liberdade maior para você compartilhar esse resultado. Ainda assim, por cultura, algumas empresas, elas detém o resultado dos testes apenas para a equipe de recrutamento. Eu aconselho que essas informações, principalmente as comportamentais, elas sejam compartilhadas com o líder da equipe, do time. Então, por exemplo, um gestor comercial que vai receber um novo vendedor, faz sentido que ele tenha acesso às informações daquele teste, porque aquilo ali vai ajudá-lo a ser um melhor gestor. Aquilo ali é um insumo a mais para ele fazer uma boa gestão de pessoas. Então, eu sou super a favor de compartilhar e descentralizar essa informação. Repetindo, desde que você use uma ferramenta onde você pode realmente trabalhar com uma equipe mais plural, com pessoas de diferentes áreas de conhecimento. E que essa ferramenta não seja complicada, né? Então, no nosso caso, a gente desde o início teve a preocupação, nosso olhar sempre foi de entregar essa informação comportamental e ajudar o RH a compartilhar essa informação. Então, tem ali uma parte que é mais técnica, que tem gráfico, mas tem uma parte que ela é textual. Então, qualquer gestor lê e entende na hora, sem ter que fazer um curso, sem ter que fazer uma atuação específica. Inclusive, a gente tem uma versão, que é o que a gente chama de versão coaching, que são 20 e tantas páginas, para um momento que o gestor quiser fazer um trabalho de desenvolvimento, de coach, ele tem ali uma informação mais robusta, mais detalhada sobre o comportamento daquele colaborador. Isso é muito rico, gente. Os gestores, um gestor de tecnologia, um gestor de marketing financeiro, ele é um gestor de pessoas, mas muitas vezes ele não tem instrumentos para fazer isso. Então, tudo que o RH puder alimentar e munir esses gestores com relação ao comportamento dos colaboradores é muito bem-vindo, é muito positivo. A Lilian pergunta: muitas empresas cobram um teste de perfil comportamental por um número de pessoas avaliadas. Mesmo assim, o custo do investimento com a automatização de processos seletivos em empresas com alto volume de contratações operacionais vale a pena? Tá. É a Lilian, né? Isso. A Lilian está falando que tradicionalmente as empresas elas cobram a avaliação comportamental por colaborador e ela está perguntando se vale a pena então essa relação de mapear todo mundo. Isso é uma angústia que sempre a gente, quando nós desenvolvemos o mapeamento comportamental, nosso sonho era realmente de democratizar a ferramenta e que ela não fosse usada só na gerência para cima, mas que realmente fosse uma ferramenta para que você pudesse usar em qualquer cargo, desde que a pessoa fosse minimamente alfabetizada. Do ponto de vista da validação, a gente conseguiu, mas a gente entendeu que culturalmente as pessoas elas resistiam a fazer isso e isso tinha muito a ver com custo. Então, aqui, hoje, na Solids, a gente pratica, tem um plano, tem um modelo que a gente pratica, que é exatamente para eliminar esse problema. A gente tem uma precificação baseada no número de funcionários, e aí a gente calcula uma rotatividade esperada, e aí a gente entrega os créditos suficientes para essa pessoa fazer, pensando na demanda global dela e não pensando por uso, né, unitário. Usei uma vez um crédito. Então, a gente faz uma precificação onde a gente leva em consideração, onde a gente pensa que o RH, que o profissional vai usar de forma livre e não ficar pensando em forma de crédito. Mas ainda assim, se você pensar em forma de crédito, vale a pena o custo sim. E aí, quando você economiza, na questão do uso do crédito, você está desconhecendo uma fórmula que é simples, que é quanto custa uma contratação errada. Quando você vai colocar no papel quanto custa contratar errado, você vê que isso é infinitamente mais caro do que comprar um relatório comportamental. Então, sempre fez sentido investir no mapeamento comportamental. Se você tem dúvida, entra no site. A gente tem um site muito legal que chama contrataerradocustacaro.com.br. A Ana vai escrever ali para você entrar depois.
Ali ele te mostra uma conta de quanto você perde, quanto sua empresa perde com cada contratação errada. Bom, se você faz um mapeamento comportamental e você evita esse erro de contratação, a sua relação custo-benefício é muito grande. Então, ainda que mesmo se você precisasse investir de forma mais significativa, o que hoje você não precisa, porque hoje a nossa ferramenta ela é bastante acessível em termos de custo, mas ainda que não fosse, valeria a pena você fazer um investimento no mapeamento comportamental logo no início. A última pergunta é do Alisson, e ele pergunta se o nosso produto integra o perfil comportamental com a avaliação de desempenho. Acho que eles confundem essa palavra. A questão da integração. Nós temos o mapeamento comportamental, então algumas empresas elas usam a nossa ferramenta de mapeamento de perfil, né? Então você pode adquirir só o mapeamento comportamental ou você pode adquirir também o Solid de gestão, que é aquela ferramenta que eu conversei com vocês, que é a ferramenta completa que ela vai te entregar não só o recrutamento e seleção, o mapeamento comportamental, mas ela vai te entregar avaliação de desempenho, pesquisa de clima, e aí existe uma conversa sim, existe uma correlação, principalmente a gente faz a correlação entre o mapeamento comportamental, avaliação de desempenho e o plano de desenvolvimento individual. O software já te ajuda a traçar um PDI para esse colaborador depois da avaliação de desempenho dele. Então, e é essa a nossa proposta, é integrar tudo exatamente para que você tenha cada vez mais inteligência de dados para tomar decisão e fazer a melhor gestão de pessoas. É isso? Bom, gente, finalizamos. Falamos bastante. Se depois aparecer alguma dúvida, se você quiser falar conosco, tem aqui os meus contatos, tem os nossos telefones, você pode nos procurar, mandar uma mensagem, pode me procurar no LinkedIn, pode entrar no nosso site também, solides.com.br. Estamos nas redes sociais, enfim, temos vários canais onde o importante é estar conversando com você e realmente te ajudando mesmo nessa nova era do RH que o RH está mudando, vai mudar muito mais e cada vez mais rápido, então você precisa de um parceiro estratégico e nós somos esse parceiro estratégico que você precisa. Continue contando conosco, né? Um grande abraço. Peraí que a Ana tá falando que tá me chamando a atenção para alguma coisa. Tá, deixa eu falar, e não se esqueça da semana do webinar, né? Hoje foi o nosso primeiro dia onde a gente está falando de tendências de RH, mas toda uma semana dedicada realmente a te ajudar como parceiro estratégico que somos. É uma semana de webinar onde você tem temas variados. A Ana vai colocar aqui os outros temas, né? De terça até sexta-feira, exatamente para que você faça um melhor planejamento e que, assim, para que 2019 seja o seu melhor ano, com a melhor performance até agora. Tá bom, gente? Um grande abraço, continue contando conosco. Até a próxima.